noite. Tudo bem, Virgínia? Tudo, obrigada pela recepção. Estamos felizes de vê-la conosco. Muito. Virgínia é um amor, nós já fomos parceira, né, Virgínia? Com certeza, a gente passou muito tempo estudando junto. Uai, e minha parceira, então, não é, né, Virgínia? Na verdade, eu que te levei. Com certeza, você que me mostrou o caminho. Eu que levei a Virgínia para esse universo. Faço questão da medalha de levar. Com certeza. Quem me levou para o centro foi a Linda. Então, eu que levei a Virgínia. Graças a Deus. E estou feliz de ver seu... Nossa, hoje já é mestre, não sei o quê. Ainda não, vamos lá. Estou, meu Deus, lutando contra a minha vontade de dormir, mas vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos aqui então, né? Eu vou ler o Evangelho, depois a Malvina vai fazer a oração. Nós estamos fazendo a oração depois que a gente lê o Evangelho como preparação do nosso ambiente. Então, nós já estamos no capítulo 24, estamos lendo na sequência. Aqui, nós vimos aquela estranha moral de Jesus. Não, o último item foi: não vim trazer a paz, mas a divisão. E agora, uma orientação de Jesus, né? Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Vocês sabem o que é um alqueire? Deixa eu ver aqui. Sabe o que é um alqueire? É um candeeiro? Não é. É assim, eu ó. Não sei, eu acho estranho essas palavras aí. Então, mas é porque alqueire... você lembra no Paraná, no sul, tem a medida alqueirinho, né? 2 alqueires, 3 alqueires, né? Alqueire é uma referência de medida. Então, quando, assim, na roça, que a gente tinha as comidas que ficavam em saco, né? Então, sempre tinha uma canequinha dentro do saco para a gente pegar aquilo e medir para fazer a comida. Até hoje, por exemplo, no meu saco de ração, eu tenho uma canequinha lá que eu pego para botar ração para os gatos, para os cachorros, não é? Eu tenho só na minha lata de arroz. Essa canequinha chama alqueire. Ah, que barato! Estou, querida? Aí, o que ocorre? Gostei. Quando acaba a energia, a gente não pega uma xícara, uma canequinha. Lá na roça, sempre era uma canequinha virada com a boca para baixo e a vela em cima. Não é? É verdade. Não é a vela e quando acaba a energia também, você pinga ali. Que socorre a gente. Não é? A gente que está aqui mandando. Hoje eu fico tanto que eu posso com a luz do celular. Mas não era assim que a gente pegava? Era. Porque assim, eu fui conhecer energia elétrica, não vou nem falar com qual idade que vocês vão deixar de ser meu amigo. Então, tinha aquelas canequinha de alumínio bem baratinho. E aí tinha as canequinhas próprias das velas, já que a gente virava ela, colocava a vela. Então, quando você vai colocar a vela numa canequinha dessa, você não coloca ela debaixo da caneca. Você coloca ela em cima. Porque se você colocar debaixo, primeiro tu apaga a vela. Não é? Alqueire, então, é qualquer coisa que você usa como referência de medida. Então, se usava para medir terra no Paraná. Eu tenho 2 alqueires de terra. Também hectares, né? Se fala. Mas muita gente ainda fala 2 alqueires, 3 alqueires, alqueirinho. Então, o alqueire é uma canequinha. Pronto. Aí, ó, não ponhais a candeia, que é a luz, debaixo do alqueire. Candeia sobre o alqueire. Porque Jesus fala por parábolas. Vamos lá. Ninguém que acende uma candeia, a candeia é a luz. Como que era a candeia, né, naquele tempo?
Uma candeia era uma, né, uma coisa provavelmente de cerâmica, com azeite dentro, e tinha um pedaço de linho molhado no azeite. E aí eles acendiam aquilo, não é? Porque as casas eram muito escuras, elas não tinham janelas, praticamente, ou então janelas muito altas. E aí, essa candeia, ela ficava acesa o dia inteiro e a noite inteira. Nunca apagava, sempre estava colocando azeite ali, sabe? Sei, mas eu conhecia a lamparina. A lamparina também é do meu tempo também. Eu também. Então, a E gente usou muito. E a gente usava querosene. querosene. E como Era. que a gente nunca botou fogo na casa, né, amiga? Nunca. Fico pensando. Uma Porque mulher eu, ganhava neném, tinha lamparina na casa, né? eles arrumavam um lugarzinho mais alto para ela poder lidar com a criança à noite, e eu lembro dessas coisas tranquilas. Cara, eu fico pensando, eu pequenininha, eu que acendia as lamparinas, botava os querosene, mamãe deixava. Nem pensava que podia Você acontecer. era mais velha? Eu sou mais velha, né? Só tem um irmão mais velho aí, já viu? O mais velho, Não, porque coitado. quando a gente é menina e a mais velha, a gente que faz essas coisas. Eu era menina e a mais velha. Acima de mim tinha um Então, irmão menino que não fazia nada. eu Então, tinha 3 irmãos mais velhos, mas eu era a mais velha das meninas. Então, era eu que coordenava essas coisas tudo. acredite que eu também. E aí, deixa eu te falar dessa coisa da candeia. Essa tarefa de acender a luz dentro da casa era da mulher. É, Era da acho que mulher. desde aquela parábola que tem, não tem a parábola das virgens do Das azeite? virgens loucas, É, exatamente, que elas gastaram óleo tudinho antes do. parece que é 10 que não colocou e 10 colocou. Aí, quando acabou, as que não colocaram óleo, não abasteceram, ficaram desesperadas, né? E as que colocaram ficaram tranquilas. Porque o que ocorre? Era, era muito escuro naquele tempo, naquela região, as casas. Então, se não tivesse aceso uma candeia, ninguém enxergava nada. Aí, como Não, que o príncipe ia enxergar, né? O noivo, né? Então, é isso. Tudo isso nós estamos conversando aqui, mas, né, é conhecimento, né? Para a gente entender. é, Então, vamos lá. Jesus fala assim, porque Jesus usa essas coisas simples do dia a dia. E isso até hoje nós temos, então nós temos que pegar isso de hoje para que nós possamos entender como que era naquele tempo, né? As palavras, exatamente. né? Então ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Põe-na ao contrário sobre o candeeiro, né? Em cima, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa, não é? No alto. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso. Olha aqui, ó. Porque às vezes também não era uma caneca, né? Era um vasinho que você pegava também. Estava sempre ali à sua disposição. Ou a ponha debaixo da cama. Ninguém vai colocar embaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro. Aí o candeeiro, sim, é aquele instrumento onde você vai colocar ou a sua canequinha, ou seja o que for, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto. Olha que Jesus ele está usando umas parábolas, né? Falando através de umas metáforas, de umas figuras, mas coisas muito profundas. Certo? Ele está usando aquelas experiências do dia a dia, né, do povo judeu, né,
ali na Judéia. Quando nós vamos ver as casas, elas eram todas geminadas umas nas outras, era uma ou outra que era diferente. Então, essa coisa da escuridão, assim, das sombras, é muito grande. E aí, mas aqui ele tem uma frase bem transcendente, ó, que transcende essa coisa de a casa está com a luz acesa. Aí, oi, Ivone. Bem-vinda, boa noite. Então, aí Jesus... Tudo bem, Ivone? Boa noite, desculpa o atraso. Imagina, importante Boa noite, Ivone. é tê-la entre nós, estamos felizes aqui com você. Obrigada, gente. Então, olha só, apesar dele dar trazer essa imagem bem da rotina deles, porque isso aqui era uma coisa do dia a dia, toda hora, se você deixasse apagar a luz, era um grande de um problema, até porque hoje tem fósforo, né, para acender, não é? Mas naquele tempo não tinha fósforo. Aliás, estou falando fósforo, porque eu sou antiga, velha, mas ninguém nem usa mais fósforo, sabe? Hoje se acende... Quer ver? Eu vou mostrar como é que acende vela. Espera aí. Tinha aqueles bem antigos que tinha os binga, né, Márcia? Os isqueiros, espera aí, deixa eu mostrar. O isqueiro chamava binga. Ó, gente, isso aqui é para acender vela. Ó, tá vendo por que acende vela hoje? Ó, tá vendo lá? Ó? Não está mostrando. Hã? Ah, Não está mostrando a imagem. não? Vocês não estão vendo? Eu não estou. Tá Eu aparecendo. tô vendo, eu tô. Tá aparecendo. Aí onde está isso? Tá aqui eu, Márcia, onde aparece eu. Você não tá vendo eu? Estou Eu tô vendo. Aí Não, não olha estou aqui. vendo você, eu estou vendo só o M de Márcia e a Bel. Ah, mulher, é por isso, é porque você está com problema. Poxa vida, eu queria te mostrar, mas a Ivone tá vendo, né? Eu tô Virgínia vendo. tá vendo também? Você tá uma bruxa pós-moderna, hein? Da varinha de contar. Tá bom, ver. Isso aqui é para acender vela. Eu acendo com fósforo ainda, Gente, detesto deixa aquele eu só cheiro. mostrar uma menina linda aqui, minha filha. Vem cá, Júlia. Ela hoje não vai participar. Olha isso. Olha a Júlia Daniela. Oi, Ju. Opa, que bonita. Ai, que caramba, que eu não estou vendo. Ai, que dó. Alice também, meu Deus. Olha, Olha esse cabelo. esse cabelo. Olha a Alice, a neta. Não, Agora eu vi. não, que Oi, linda. Julie. Me abandonando, estou indo para um casa. Só eu que fico aqui firme com Jesus. Para nós mesmo, né? É isso. Então, queridas, bom, gente do céu, vamos continuar, né? Mas isso é importante, porque Jesus ele dava muito valor a essa rotina do dia a dia. Né? Então, hoje a gente acende vela desse modelo aí, naquele tempo era do outro modelo. Então, o que acontece? Ele então usa isso, mas o que ele está querendo falar mesmo? Olha só, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Ele estava falando da luz da verdade. Então, nós vamos entender que o azeite, nos textos sagrados, vai significar o combustível da luz. Por isso que o samaritano, ele trazia azeite com ele, porque ele era também um comerciante, né? Ele fabricava azeite, mas ele trazia o azeite significando que ele era uma pessoa iluminada, que ele tinha conhecimentos. Ele traz o vinho com ele, porque o vinho significava alegria, né? Então, quando você vai fazer um atendimento, você tem que ter o esclarecimento, a luz da verdade, que é o óleo, e você tem que ser uma pessoa alegre, porque se você vai fazer um atendimento e você já chega com aquela tez cinzenta,
Já assim, meu Deus, mas como o senhor está mal? Será que o senhor aguenta até amanhã, né? Entendeu? Então a pessoa já chega mal. Não, você tem que chegar alegre. Claro que não é eufórico, porque Jesus, então, ele usa todas essas, tudo isso que falava a mente deles. Por isso que ele fala por parábolas, porque isso fica no inconsciente coletivo. Mas são questões que podem ser analisadas também de uma maneira transpessoal, né? Analisar o vinho como sendo o estado de alegria que deve sempre caracterizar o trabalhador do Cristo, né? Então, aí os discípulos se aproximam, né? Porque eles viram que tinha duas coisas aqui. Ele falava de candeia, falava, né, daquele negocinho de medir e tal, e depois fala dessa luz que vai mostrar a verdade, né? Então, aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falais por parábolas? Então, vejam, o que é importante ressaltar daqui, né? Que Jesus falava por parábolas ao povo em geral, mas ele não falava por parábolas aos discípulos. Recentemente, eu comecei a ver uma fala, né, de uma trabalhadora, e ela então falando que Jesus iniciou o seu ministério falando por parábolas. Não, ele não veio falar por parábolas. Ele falava por parábolas ao povo simples. Tanto que os discípulos dizem, ó, porque lhes falas por parábolas, porque fala isso a eles, porque não falas de uma forma mais aberta. Entenderam? Outro exemplo que eu vou dar, que Jesus não falava por parábolas aos seus discípulos. No Sermão da Montanha, nós vamos ver lá que aquela multidão estava seguindo Jesus. Jesus, em vários momentos, admoestou a multidão, perguntando: que buscais? Tem até um texto do Emmanuel. Que buscais? Vocês buscam o quê? Vocês vão ter condição, gente, de me seguir. Vocês sabem o que é seguir-me a mim? Vocês vão ter condição de sorver o meu cálice, de beber daquilo que eu vou sorver, né? Então, também quando nós vimos anteriormente, odiar a pai, a mãe, abandonar a família para seguir a Jesus, e ele então, ele diz ali claramente que não é qualquer um que está em condição de seguir Jesus, porque ele traz uma moral estranha. Estranha significa desconhecida, e para seguir Jesus há uma exigência de entrega absoluta. É uma entrega tão imensa que nós temos que abandonar aquilo que nós mais amamos, que é a nossa família, que é o nosso conforto do nosso lar, se necessário, evidentemente. Se necessário, né? E largando assim. Mas há momentos em que nós temos que raciocinar o meu conforto, eu estou aqui, não sei o quê, né? Então, é isso. Então, Jesus, ele fala tudo isso para a multidão, mas a multidão continua seguindo, porque a multidão queria milagres, queria a cura do corpo, queria matar a fome, era isso que a multidão desejava. E ele, então, atende a multidão naquilo que a multidão necessitava, são as necessidades básicas, e ele também dá o pão da alma, mas na medida que elas tinham condições de compreender. Aí, para os discípulos, não. Então, ele chama os discípulos e começa a falar as bem-aventuranças. Então, o Sermão da Montanha, ele é passado aos discípulos. Não é que ele subiu e fez um discurso. É sermão no sentido de... Porque um sermão é um texto, é o nome de um texto, né? É encadeado. Então, é isso que é um sermão. Então, Jesus...
fala em forma de sermão para aqueles que tinham condições de ouvir, porque ele fala aqui, ó, quer ver, ó? Respondendo-lhes, disse ele, é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não foi dado. Ou seja, eles ainda eram ignorantes, eles ainda não tinham tido acesso ao conhecimento. Eles eram os filhos do Calvário, ou eram aquelas almas ignorantes, porque ainda não haviam acessado o conhecimento em função de serem ainda infantis, precários, ou eram ignorantes porque resolveram simplesmente estacionar, né? Como a gente vê muito hoje ainda. Não, isso aqui na outra encarnação eu vejo, agora não dá, vou quando eu ficar mais velho, na aposentadoria e tal. Então, ele continua, né? Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam, e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Então, significa que aqui nós vamos ter os ignorantes voluntários. Está falando dos ignorantes voluntários. E, então, Jesus fala, né, que ele, a essas pessoas, ele usava de parábolas, para que eles pudessem, aos poucos, irem se iluminando, já que estavam cristalizados na escuridão. Fala, Virgínia. Então, você falou uma parábola que eu gosto muito, realmente, porque ela é bem complexa, tem uma parte no livro, no Evangelho, certo? Segundo o Espiritismo, onde ele explica aquela questão de aquele que não tem nada, tudo se lhe tirará, e aqueles que têm tudo, todo se lhe será dado. Então, no princípio, se vê assim super injusto, certo? Mas depois ele explica que tudo aquele que ele fala, esse tudo que essa pessoa tem é um tudo espiritual. Se a pessoa ela está tudo espiritualizada, ou é um caminho para a sua espiritualização, ela tudo se lhe será dado, porque ela está usando as ferramentas para o bem. Então, como você vai negar uma ferramenta para uma pessoa que está trabalhando para o bem? Tudo se lhe dará um dobro, um triplo, porque ela está produzindo, ela está fazendo alguma coisa com esse bem. Em cambio, aquele que não tem nada do quê? Não tem espiritualidade. Tudo será tirado. Ainda assim, ela não tem nada mais, o pouco que tem será tirado. É uma questão, eu gosto realmente muito dessa parábola. Obrigada pela oportunidade. Eu ia fazer, você lembrou bem, porque há uma referência disso com a parábola dos talentos. Significa que isso aí que você disse está na parábola dos talentos, né? Um teve 10, outro teve 5, outro teve um que teve um talento e ele enterrou aquele talento. Ou seja, quando você tem um talento, significa que você foi capacitado pela vida. Você está habilitado a fazer algo. Se você recebeu uma habilitação, se você recebeu uma certificação, vamos dizer assim, um diploma de que você
está apto a realizar, né, um talento, você precisa multiplicar aquilo, transformar aquilo em 2, em 10, né? Por quê? Porque o talento, ele é algo que você recebe de graça da vida. É uma capacitação, todo mundo traz algum talento consigo. E então, ele é o ignorante voluntário, aquele que não quis aprender, não quis saber. E Jesus repete isso várias vezes, porque nós vamos encontrar na parábola dos talentos, nós vamos encontrar aqui, né? Quando nessa passagem de Mateus. E as falas do Cristo, apesar delas estarem em algumas partes dos evangelhos, ele repete isso em vários e vários momentos durante toda a sua pregação, né? Tanto que Mateus fala o sermão da montanha, que teria sido num determinado local, né, numa montanha mais elevada. E Lucas, ele fala o sermão da planura, que teria sido um sermão que ele deu num vale, né, numa região plana. E são as mesmas falas, o mesmo conteúdo, porque ele está querendo, pelo método da repetição, manter esses ensinamentos, porque toda a tradição era oral, e depois que as pessoas iam escrever, depois que já ouviram, então era preciso repetir várias vezes. Então, é isso que ele está falando. Então, para aqueles que estacionaram porque quiseram, voluntariamente, né? Eles têm ouvidos, mas eles se tornaram surdos, se tornaram surdos. Fecharam os olhos para não ver, né? Então, é isso. E eu gosto de lembrar, sempre que a gente está lendo esse texto, para que não venhamos a incorrer no erro, porque já aconteceu comigo. Às vezes, nós não conseguimos entender um argumento ou começamos a questionar determinados argumentos de pessoas que, às vezes, religiosas, espíritas, e muitas vezes as pessoas, depois que você contra-argumenta uma, duas vezes, para encerrar a discussão, a pessoa, sob o pretexto de, não quero fazer contenda, mas não é contenda, estamos tentando elucidar, né? A pessoa fala assim, isso aí é para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Então, essa é uma fala arrogante, nós não podemos pegar essa fala e colocar na nossa boca, porque Jesus sabe quem tem olhos de ver, né? Mas nós não, nós nem sabemos se o nosso argumento está certo mesmo, sabe? Então, eu chamo a atenção, assim, já falaram isso para mim, mais de uma vez, tipo assim, Márcia, isso aí é para quem tem olhos de ver, ouvidos de ouvir, porque uma vez eu falei assim, isso aí não me parece, não me parece que esteja em consonância com o espiritismo. Aí a pessoa falou assim, não, isso está em consonância com o espiritismo. Eu falei assim, então me explica melhor. Aí a pessoa falou isso para mim, né? Que eu não tinha olhos de ver, olhos de ouvir, e pronto. E aí eu fiquei meio assim, tive que ir atrás, pesquisar sozinha, né? E um ano depois eu cheguei à conclusão que realmente aquilo não tinha a ver, né? Com o espiritismo. Mas então é uma fala que fica bem na boca de Jesus. Outra fala também que eu já vi espíritas repetindo, mas que não fica bem na boca de ninguém, a não ser da do Chico, que o Chico, quando falava, Chico, nossa, você é um médium, isso, aquilo, ele falava assim, não, gente, eu sou só um capim, né? Então, quando o Chico fala isso, isso cai bem, mas nós falarmos isso não cai bem.
Não cai bem porque nós não nos consideramos capim mesmo, né? Nós somos arrogantes, orgulhosos. Tá bom, meus amores? Nós vamos parando por aqui. Depois as explicações virão amanhã, provavelmente. Malvina, fala alguma coisa. Eu estou esperando que tenha prece. Então, não tem mais nada para fazer, né? Ivone, quer comentar? Então, Márcia, essa questão aí tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Eu também já recebi uma resposta, sim. Então, Tá eu me vendo? Eu fechei. não estou inventando, Eu me fechei em conchas, porque, na verdade, eu achei uma resposta um tanto quanto invasiva, e a pessoa que não é que ela não tem argumento. Eu acho que ela estava errado e não tinha como argumentar para elucidar a questão. E ela me deu exatamente essa resposta. Só que num tom de voz assim tão rígido que eu me A gente retraí. fica quieta na hora, porque é uma forma de acabar com a conversa. Acabou É com a uma conversa. forma de acabar com a conversa, não tem mais conversa. Falou isso, ela te colocou numa situação de um ignorante total, um obtuso, alguém que não tem condição de entender o que ela está falando, e se colocou numa situação de proeminência. Então, nessa hora, acabou, né? Não tem mais nada para falar. Márcia, nós já estivemos em outras oportunidades, em um mesmo assunto, e ela nem sequer se retratou com relação à questão. E aí ela dava uns exemplos assim, você entendeu, não é, Ivone? Você me entendeu? Não, Márcia, eu não entendi. Entendeu? Eu não entendi. E eu concordava com ela por estar em meio a outras pessoas que não sabiam que se relacionava. Então, até hoje eu estou ouvindo de você. É uma forma de encerrar uma conversa da qual a pessoa não tem um argumento. Porque isso fica bom na boca de Jesus. Quando alguém falar isso novamente para você fala assim, olha, essa fala é do Cristo, vamos deixar lá com ele, né? E o capim é do Chico, vamos deixar lá com eles, né? Nós não, nós somos arrogantes, orgulhosos, nós não podemos usar isso aí, né? Não podemos. Para encerrar nada, né? Jesus pode. Não. Não é? Então, vamos ouvir a oração da Malvina para preparar nosso ambiente para o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Pode ser, Malvina? Pode. Obrigada. Nesse instante, vamos fechar os nossos olhos, pensar em Deus, que é o nosso Pai misericordioso, pensar em Jesus, que é o nosso irmão maior e o governador do nosso Brasil, de forma espiritual. Mestre Jesus, te peço agora que traga aos nossos lares muita paz, muita harmonia, muita tranquilidade, para que possamos ter o nosso aprendizado com os nossos amigos que estão do outro lado, os encarnados e também os desencarnados. Que a tua paz, Jesus, a tua luz e a tua misericórdia seja sempre conosco. Te peço, Jesus, que leve a harmonia, a saúde a todos os lares, evitando que haja tanto sofrimento. Derrama, Senhor, as tuas bênçãos em nossos corações, nos corações dos nossos amigos e vizinhos, e todos, enfim, que estiverem envolvidos conosco, e aqueles também que não estão, que possam se envolver. Jesus, te agradeço pelo dia de hoje, por todo o trabalho que eu pude fazer, e nesse instante, estar aprendendo um pouquinho mais da tua doutrina, que é tão maravilhosa, é tão completa, Jesus. Só tu que dá esse ensinamento para que possamos seguir em frente, levando em frente para que possamos cumprir a nossa tarefa
até o dia prometido para o desencarne. Jesus, que as luzes, a paz e a misericórdia sejam com todos nós e vós nos orientando, protegendo, hoje e agora, por todo sempre, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Malvina. Obrigada eu. Acalmando nossas vibrações para essa segunda parte do Livro dos Médiuns, não é? Vamos lá. Obrigada, Nós, um beijo, boa noite. Vou você vai aproveitar sair? um descanso. Você vai É. sair? Tem mais parte, certo? Agora é o livro dos médios. É isso? Deixa eu te Tá falar. bom. Eu Nós estamos continuo. fazendo assim, ó. A gente lê o Evangelho preparando o ambiente, e aí, para não passar direto para o assunto, nós deixamos a prece para ficar no meio, sabe? Legal. Sim, Ficou melhor. legal. Senão a gente ia logo aí nosso raciocínio. Então, na prece, a gente relaxa, né, um pouquinho, quebra aquele raciocínio que estava vindo do Evangelho. Então, agora, talvez a Ivone também tenha entendido diferente. Então, tá bom? Se você quiser continuar, nós vamos continuar, Livro dos Médiuns. Sim, com certeza. Então, nós estamos falando das reuniões das sociedades espíritas. Nós não, né? Allan Kardec, que é a segunda parte do Livro dos Médiuns, o capítulo 29. E nesse capítulo inteiro, Allan Kardec demonstra a sua grave preocupação com as sociedades espíritas que estavam se formando, iniciando, e a preocupação com o futuro delas. Então, ele dá muitas orientações. E ele é bastante firme, mesmo enérgico em algumas falas, ao dizer que é muito importante mesmo dar uma atenção especial às pessoas que chegam à casa para perturbar, e que seriam muitos, porque, lógico, os espíritos sombrios das trevas, eles não haveriam de medir esforços para se infiltrarem, não é? Nas reuniões como espíritos, para utilizarem pessoas simples, sem muita leitura, ou outros com leitura, mas orgulhosos, para fanatizá-los e criar embaraços à doutrina espírita. E nós vemos, ontem nós falamos sobre isso, a nossa Rosalva, durante o Evangelho, sobre esse momento também que o movimento espírita vive, os cuidados que temos que ter e prestar muita atenção, né? Muita atenção mesmo, para que não venhamos cair em armadilhas feitas por esses espíritos, né? Lembrando sempre que hoje a internet, ela transforma as pessoas em celebridades muito cedo. Falamos que o movimento espírita, o espiritismo, ele se torna uma vitrine para aqueles palestrantes que têm uma retórica boa. As pessoas estão sequiosas de conhecer o mundo espiritual, de conhecer a realidade da vida, a sua imortalidade. O espiritismo, ele deixou de ser uma doutrina perseguida para ser celebrada. E aí, o que acontece, né? Muitos expoentes espíritas que se celebrizaram nessas redes sociais, justamente por falarem do espiritismo, muitos deles estão entrando numa vertente paralela, usando
dessa visibilidade que eles conquistaram em razão do Espiritismo, para, então, trazer conhecimentos próximos da doutrina, mas então aí vem psicologia, psicologismo, aí vem autoconhecimento, autoajuda, várias dessas coisas, meditação, constelação familiar, não sei o quê, e começo, então, a dar esses cursos, cobrando valores, né? O que significa praticamente se contrapor à orientação de Jesus, dar de graça, o que de graça recebestes, né? Porque nenhuma dessas celebridades espíritas aí se tornou celebridade porque descobriu alguma coisa diferente. Não, foi porque estava divulgando o espiritismo. Então, nesse ponto, é uma causa de perturbação, né? Então, que eu vejo na atualidade, tem muitas, mas essa é uma. Também a reencarnação de espíritos, muitos fariseus, muitos das ordens dominicanas, né, os pregadores, também reencarnaram junto do Consolador com tarefas, mas quando chega aqui na reencarnação, é muito difícil se libertar dos condicionamentos que trazem, né? Porque aí vem, né, toda a prova, né, vem a prova, e muitos, então, acabam se fixando naquilo que sabem melhor fazer, né? Pregar, muita pregação e pouca obra. Então, visto ser necessário evitar toda causa de perturbação, lembrando que o Kardec está falando para o centro espírita pequeno, para aquelas reuniões, né? Porque a doutrina ela foi codificada por ele. Ele precisava dar unidade, então ele assumiu o controle absoluto disso, né? Da codificação, lógico, que ouvindo os espíritos, ouvindo os médiuns, mas ele centralizou nele. Depois de que a doutrina estava posta, é que ele começou a se preocupar com uma organização. Por quê? Porque se ele tivesse feito isso antes, até hoje não teria nem sido escrito ainda, provavelmente, o Livro dos Espíritos, né? Então, ele então sabe que a partir dali seriam grupos de pessoas, conselhos de pessoas, e quanto maior esse grupo de pessoas, mais conflito, mais divergência, mais interesse pessoal, mais vaidade, mais orgulho, etc. E ele fala isso nesse capítulo inteiro que nós estamos estudando. Nós já estamos no 339. Aliás, estamos finalizando, né? O Livro dos Médiuns. Depois nós vamos recomeçar. Então, visto ser necessário evitar toda causa de perturbação e de distração, gente, ó. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem centro espírita que parece um clube. Parece um clube. Você vai lá, as pessoas, muitas, parece que estão num clube. É como se fosse um ambiente assim mesmo, vamos dizer assim, onde ela vai atender suas necessidades sociais, de encontrar, reencontrar. Eu estava conversando com a Dulce, os trabalhadores se encontram no centro, ficam conversando um com o outro, panelinha, e o atendimento que precisa ser feito aos filhos do Calvário não é feito. O centro espírita começa a andar em círculo, trabalha para si mesmo, seus próprios trabalhadores. Então, são distrações, né? Começa a fazer muita festa, muita coisa para arrecadar dinheiro, distração, né? Cuidado. E distração, uma sociedade espírita deve, ao organizar-se, dar toda atenção às medidas apropriadas a tirar aos promotores de desordem os meios de se tornarem prejudiciais
e a lhes facilitar, por todos os modos, o afastamento. Quando nós fazemos um estudo mais aprofundado sobre as influências que vamos sofrendo no nosso processo de evolução, né, as influências das ciências, as influências da filosofia, a influência da religião, a influência da matéria, dos interesses pessoais, tudo isso, né? E as influências daquilo que se chama escola. Escola, o que é escola? Não é essa escola que a gente vai estudar, está lá, escola de ensino fundamental, escola tecnológica, não é isso. A escola é um ambiente de acesso ao conhecimento na área da ciência, na área da filosofia, na área da religião. Então, a influência mais poderosa sobre nós será a influência de escola. Porque dentro de uma escola, de um ambiente, como estou falando, tem que haver uma pressão de estudo e de trabalho grande, né? Grande pressão de estudo e trabalho, senão não é uma escola. E aí, para a pessoa ficar naquela escola, ela tem que se submeter a essa grande pressão de trabalho e de estudo, né? Então, se o centro espírita tem essa pressão de estudo, de trabalho, sem se preocupar demais, né, muitas vezes, com a suscetibilidade das pessoas. Ah, a pessoa falou uma coisa, eu não vou contra-argumentar, porque se eu for contra-argumentar, ela vai abandonar a tarefa, né? Não, tudo é como você fala, né? A Ivone estava falando, a pessoa foi falar uma coisa com ela, usou de um magnetismo pesado. Então, tudo é o como, né? Como nós falamos, como se fala. Mas há pessoas que entram numa escola, mas elas não conseguem se fixar na escola porque elas não têm o magnetismo da escola, certo? Esse é um estudo meio profundo que a gente faz sobre escola, mas superficialmente falando, existem aqueles que chegam, por exemplo, hoje em dia, nos últimos 40 anos, o movimento espírita, ele cresceu muito horizontalmente. Muito, o espiritismo deixou de ser perseguido, deixou de ser uma religião que as pessoas tinham até medo de falar que era espírita. Hoje ficou, vamos dizer, dá um status para a pessoa dizer que é espírita, né? Não é? Que esse monte de celebridade aí falando na internet e tal. Então, todo mundo quer ser espírita. E aí, houve um crescimento muito grande, horizontal. E o movimento espírita, então, ele perdeu em verticalidade. Muitos que vêm para a doutrina espírita vêm pelos bônus que ela representa. Eles querem conversar com o espírito, eles querem resolver problemas, às vezes, de doença, sempre solucionar questões delas mesmas. Isso é comum nas reuniões, a gente tem reuniões que as pessoas só falam de si mesmas, falam um pouco do espiritismo, falam um pouco da divulgação, falam um pouco do trabalho. O mais é sempre eu, minha família, eu. Então, isso demonstra que ela é mais um consumidor da religião do que um produtor. Né? Que a verticalidade ali, ela não é tão grande. Mas o espiritismo, ele tem esses bônus, que é nos falar da imortalidade da alma, nos colocar em contato com o mundo espiritual, a mediunidade. Muitas vezes recebemos mensagens dos nossos amores, não é? E isso tudo é o bônus de ser espírita. É maravilhoso, não é? Então, as pessoas vêm em busca disso.
leem as obras, se encantam com as leituras, né? Eu sempre digo, tem uma febre que acomete aquele que chega de, no mínimo, 6 meses, né? Os primeiros 6 meses, aquele que está chegando na doutrina, ele começa a ler, ele acha tudo tudo é lindo, romantiza tudo, né? É porque os espíritos que trouxeram aquela pessoa aos centros espíritas, guias protetores, criam em torno dela uma aura de proteção para que ela possa ter um mínimo de capacitação. Assim que funciona. Depois que aquela pessoa está minimamente capacitada, eles saem para que ela fique por si mesma, né? Então, essa proteção impede a influência dos inimigos. Passada essa euforia do começo, se a pessoa não tem nela um centro magnético forte, se ela não desenvolveu em si mesma, né, uma potente energia na área da religiosidade, do trabalho, especialmente da experiência do trabalho no bem, na prática da caridade. Se ela não compreender os princípios básicos, não é compreender o espiritismo em profundidade, porque isso aí são 500 anos pela frente. Mas os princípios básicos, se ela não introjetou, se ela não abre o evangelho e se emociona, se o espiritismo não é por ela reverenciado, se ela não sente uma grande felicidade de estar orando e estudando a doutrina, muito provavelmente ela começará a fazer críticas àquele ambiente que a acolheu. Certo? É muito provável que ela comece a fazer crítica, porque ela, então, ela estará por conta dela mesma e ela não vai querer abrir mão dos condicionamentos que ela trouxe, por exemplo, da Igreja Católica. Ou seja, dessa encarnação ou de outra. Aqueles condicionamentos. Então, começa a reverenciar espíritos, venerando-os como se fossem santos. Oram para os espíritos. Tem oração feita para o doutor Bezerra de Menezes. Tem. Está lá, oração a doutor Bezerra de Menezes. Não é oração de Bezerra de Menezes. Que o doutor Bezerra de Menezes teria feito essa oração para ele, a gente achou bonita, então a gente lê. Não é isso. São orações que se fazem para ele. Então, isso é o quê? Se não uma prática típica da Igreja Católica, né? De criar ídolos. Doutor Bezerra de Menezes é uma alma nobríssima. Emmanuel também. Chico Xavier também. Eurípides Barçanufo também, mas são seres humanos, homens, numa faixa evolutiva da Terra. Não são infalíveis, são amorosos, são bondosos, são almas de sabedoria? São, mas eles não são santos. Não são, nós não podemos colocá-lo à conta de ídolos, nenhum deles. Não é? E nós estamos fazendo isso. Então, cuidado, né? Então, aqui ele está falando, isso que ele fala vale para tudo, né? Então, ele diz assim, falando das reuniões, né? Ele gosta de reuniões pequenas, com poucas pessoas. As reuniões apenas precisam de um regulamento disciplinar. Muito simples, as reuniões. Para a boa ordem das sessões. É raro você encontrar uma reunião espírita hoje que ela tem ali seu regimentozinho, horário, tem horário para chegar, tem não sei o quê, né? Faltou o que acontece, como que tem que fazer, criar um regulamento que vai valer para todos, e não só para os amigos, né? As sociedades regularmente constituídas, porque tem aquelas reuniões que não são ainda
centro espírita, naquele tempo, era o que mais havia. Estavam começando os centros espíritas. E as sociedades ou associações, né? Regularmente constituídas. Então, se ela é uma reunião feita numa casa, por pessoas, então é um regulamento simples. As sociedades irregularmente constituídas, que estão submetidas às leis, né, exigem organização mais completa. A melhor, quer dizer, a melhor organização, olha como que ele fala aqui, será a que tenha menos complicada a entrosagem. Umas e outras poderão aurir o que lhes for aplicável, ou que julgarem útil, no regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que adiante inserimos. Então, ele deixou um modelo, né, que é o regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Veja que ele está falando realmente da organização, da institucionalização, né? Então, e o que eu acho interessante é que, facilitar de todos os modos o afastamento das pessoas que vêm causar perturbação, né? Mas o que nós vemos é que, às vezes, o dirigente, ele faz o contrário, né? Ele fica fazendo concessões para que a pessoa não se afaste, não é? Não é o caso, evidentemente, de você, aquelas questões, aqueles momentos de estudo que você realmente conversa e tal. Mas são as fofocas, são os conflitos, as brigas internas, né? Pessoas, enfim, né? As ideias estranhas que são trazidas e a pessoa deseja implantar a todo custo, né? Então, meus queridos, era isso que nós íamos falar hoje. E nós estamos caminhando para o encerramento. Será que a Virgínia pode fazer a nossa oração, Virgínia? Posso sim. Então, tá bom. Deixa eu aqui, né? Um pouquinho na frente. Então, vamos a fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, para agradecer por estes estudos, por la oportunidade de aprender, de continuar estudando, de continuar aprendendo, de ter ainda a disponibilidade, de ter os ensinamentos de nossa professora Márcia. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade desta reunião. Obrigada aos amigos espirituais que estão aqui conosco e aqueles amigos que não conseguiram estar conosco. Abençoa, Senhor, abençoa seus caminhos, suas energias, suas mentes e ações. Abençoa aquela pessoa que está doente, no hospital, aqueles que estão na rua, aqueles que estão padecendo mesmo dentro dos lares, com algum pensamento, alguma doença espiritual, psicológica. Abençoa nosso planeta Terra, Senhor, a cada continente, a cada país, a cada criança, idoso, gestante, nossos familiares e amigos. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, graças a Deus. Obrigada a todos vocês pela